Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020 e a sua central de notícias, a sua central de informação está aqui ao vivo para levar os principais destaques nessa manhã ensolarada, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Hoje, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, hoje é dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dia do sociólogo e também dia universal do palhaço. E a previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol aqui em Nova Prata. A mínima foi de 15 graus pela manhã e à tarde a temperatura poderá chegar aos 31 graus. E nesse momento já fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes dessa manhã e notícias dessa manhã, nós começamos pelo portal R7. O registro de casamentos caem pelo quarto ano em 2019, diz o IBGE. O número de registros de casamentos civis caiu pelo quarto ano consecutivo em 2019, com queda de 2,7% em comparação ao ano anterior, passando de 1.553.467 para 1.024.666, segundo estatísticas do Registro Civil, divulgada na quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gerente de pesquisa, Kilvia Breyer, afirmou que as mudanças em costumes e valores da sociedade podem ter causado as oscilações nos números de casamentos. Isso mesmo, Beto. As informações, hoje nós vamos fazer um resumão nesse primeiro bloco para você das principais notícias do dia, porque logo mais às 8h30 nós teremos uma entrevista ao vivo com o Dr. Guilherme Savaris Schossler para falar sobre a segunda onda da Covid-19 que atinge em cheio toda a nossa região. E ele traz aí alguns alertas e também vai falar um pouco sobre o seu caso. Monalise Canali, dentro de alguns minutos, traz as informações. E nós seguimos com os destaques, falando um pouco sobre agricultura. Pelo Canal Rural, o consumo de cafés especiais cresceu 70% em 3 anos. O setor é um dos destaques da cultura do Brasil e teve bons números que foram comemorados durante o 19º concurso de cafés especiais em São Paulo. E o prêmio é um reconhecimento aos produtores que ajudaram o setor a crescer 500% nos últimos 8 anos. A cerimônia de premiação aconteceu na Federação de Agricultura de São Paulo, com todas as medidas de segurança, e quase 70 lotes de cafés foram inscritos, avaliados para serem escolhidos aí os principais vencedores. Isso é uma verdade, Beto. Nos últimos anos a gente nota aí que abriram várias cafeterias, até mesmo aqui na nossa cidade, e cada uma com um cardápio variado e diferente. Tu sabia que tem gente que faz café com uísque, Beto? Tenho certeza que fazem. Isso é um famoso café escocês que chama, né? Irlandês. Irlandês. E segundo as notícias do mundo, segundo o Correio do Povo, o Rocher faz parceria com a Moderna para usar exames da Covid-19 em testes de vacina. A farmacêutica Rocher informou na quarta-feira que está fazendo parceria com a Moderna para incluir seus exames de anticorpos SARS-CoV-2 em testes de pesquisa de vacinas atualmente realizados pela empresa norte-americana. Segundo eles, medir os quantitativos de anticorpos usando o teste Rocher ajudará a Moderna a obter informações valiosas sobre a correlação entre a proteção da vacinação e os níveis de anticorpos, disse a gigante farmacêutica suíça. Os testes de anticorpos ELISIS anti-SARS-CoV-2 da Rocher detecta especificamente anticorpos contra a proteína Spike SARS-CoV-2, que é alvo da vacina contra a Covid-19 da Moderna. E, Beto, informações também são daí destaques internacionais. O Canadá autoriza o uso emergencial da vacina da Covid-19 da Pfizer. O Canadá autorizou no dia de ontem o uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. De acordo com as companhias, será fornecida ao país a quantia mínima de 20 milhões de doses de imunizante no primeiro semestre de 2021. A vacinação no país deve começar na próxima semana. E a decisão de hoje da Health Canada, a agência reguladora dos serviços de saúde, é um momento histórico da luta coletiva contra a Covid-19 e um grande passo para retomar a normalidade no Canadá, escreveu o presidente da Pfizer no país, Cole Pinnow. E falando de vacinas, Thiago, a revista
da Saúde, a vacina contra o câncer criada em Harvard é eficaz 100% dos testes. Pesquisadores de Harvard White Institute, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram e estão testando uma vacina personalizada e revolucionária contra o câncer agressivo. Chamada de vacina implantável, do tamanho de uma aspirina, ela é colocada perto do local do tumor e evita a quimioterapia no corpo todo. E uma vez aplicada, ela faz uma reprogramação do sistema imunológico para atacar as células cancerosas, não só naquele local, mas no corpo inteiro. E a nova vacina, baseada em biomaterial e combina quimioterapia e imunoterapia para tratar tumores resistentes. Esta já foi testada em ratos e 100% deles sobreviveram, informou ontem, quarta-feira, no site da Universidade de Harvard. A pesquisa foi publicada na Nature Communications. Muito interessante isso, né? Interessante, na época aí que a gente está discutindo a criação de novas vacinas, Beto, novas situações e as atenções, obviamente, se voltam para a situação epidemiológica do Covid-19. A gente tem uma notícia de uma universidade, Harvard, uma das mais conceituadas do mundo, se não a mais, que desenvolveu uma vacina contra o câncer, um tratamento que aí pode ser utilizado, menos agressivo que a quimioterapia, e ao longo de vários anos que essa pesquisa foi desenvolvida, agora estão chegando a resultados satisfatórios aos avanços da tecnologia e da medicina e da farmácia que nos ajudam aí a superar doenças bastante complicadas. E Monalise Canali, ao vivo agora com as informações dessa manhã, aonde tu te encontra, Monalise, e como está o tempo aí fora nesse momento? Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Uma ótima quinta-feira a todos os telespectadores da Conecta Mais TV nessa manhã, então, de quinta-feira, que amanheceu com o céu limpo. Na sombra está friozinho, né? Mas o sol está bastante quente. E se você ainda não saiu de casa, a gente aconselha você levar um casaquinho, não precisa ser tão grosso. Pega um cardigan, ou se você é moço, leva um casaquinho leve que você tem na sua casa. Bota uma manga curta que está resolvido o dia de hoje. Mas seguindo com as nossas informações do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje a gente tem uma reportagem muito bacana, Thiago, sobre o pessoal da ABEM, o Raul e o Matheus, que são dois meninos que vão embarcar nesse final de semana para São Paulo no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Então a gente vai conferir um pouco mais sobre a trajetória desses dois garotos que vão embarcar, representar Nova Prata nesse campeonato, e como diz o instrutor, o chamado gordo, né, o professor, eles vão trazer todos os títulos aqui para Nova Prata, porque eles não estão indo para brincadeira, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória dessas duas crianças da ABEM, que vão conseguir então representar Nova Prata nesse campeonato mundial de jiu-jitsu no próximo final de semana. Além disso, Thiago, Beto, hoje a gente tem uma entrevista muito bacana com o Dr. Guilherme Savares Schossler. Ele que vai falar então sobre essa segunda onda de Covid. Na verdade, não pode se dizer que é uma segunda onda, né? Porque nunca deixou-se de ter casos. Mas vai se falar então dessa questão do aumento dos casos aqui do município e de toda a região. Ele que também já teve a sua segunda vez o contágio, precisou ser internado e tudo mais, contar a sua experiência com esse novo vírus, né, o corona. Então, por hoje era isso. Um ótimo programa a todos e nos vemos na sequência. Muito obrigado, Monalise, pelas informações. Isso mesmo, né? Não dá para dizer que seja uma segunda onda, esse é o termo que a gente utiliza aí para tratar o aumento exponencial de casos de hospitalizações. E Dr. Guilherme, que sentiu na pele esse fato, vai vir aqui conversar conosco nessa manhã, logo mais às 8h30. Ele deve estar chegando para a gente começar esse bate-papo para você ficar por dentro do que está acontecendo na nossa cidade e também na região, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora, falando sobre o portal Saúde do IG, abre aspas, a vacinação da Pfizer pode começar em dezembro ou janeiro, fecha aspas, diz Pazuello. O ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello, disse ontem que a vacinação contra a Covid-19 com vacina da Pfizer, a BioNTech, pode começar entre dezembro e janeiro. Em entrevista exclusiva, Pazuello explicou que se o governo federal fechar o contrato com a Pfizer e houver registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o calendário será antecipado. Ele fala que se fecharmos o contrato com a Pfizer e a Pfizer conseguir a autorização emergencial,
e a Pfizer nos adiantar alguma entrega, isso pode acontecer no final de janeiro ou em dezembro, afirmou ele. E ainda o acordo com Eduardo Pazuello, o país só começará a vacinar em doses pequenas. Abre aspas, o uso emergencial pode acontecer agora, em dezembro, por exemplo, mas em hipótese se tivermos doses recebidas e se nós fecharmos o contrato com a Pfizer. E isso pode acontecer no final de dezembro ou começo de janeiro, mas em doses pequenas, disse o ministro. E também o ministro disse que mesmo pode acontecer com a AstraZeneca e o Instituto Butantan. Mas isso, o foro íntimo de desenvolvedora, não é uma campanha de vacinação, declarou ele. E seguindo com informações agora do Jornal de Brasília, o fato político que ontem aconteceu na República, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo. Os dois vinham divergindo internamente porque o ministério passou a ser citado como moeda de troca no apoio junto ao Congresso Nacional. E na tarde de ontem, Marcelo Álvaro Antônio foi demitido. Conforme reportagem do Estadão, o cargo dele era um dos que deveriam entrar na reforma ministerial inicialmente prevista para fevereiro. O mais cotado para assumir o seu lugar é o da Embratur, Gilson Machado. Segundo informações apuradas com integrantes do Palácio do Planalto, a queda do ministro do Turismo foi atribuída ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Os dois também vinham divergindo internamente porque o ministério passou a ser aí uma das pastas cogitadas pelas equipes do Congresso Nacional. Com isso, Álvaro Antônio deve reassumir seu mandato de deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Ele é filiado ao PSL e também é investigado pelo Ministério Público sob suspeita de desviar recursos da campanha às suas candidaturas, utilizando a presença de mulheres nas eleições de 2018. O ministro foi recebido na tarde desta terça-feira por Bolsonaro, e há previsão de que Gilson Machado se reúna com o presidente nesses próximos dias para definir os novos rumos da pasta. Barganhas políticas e negociações internas custaram a cabeça do ministro do Turismo, que agora, Beto, volta para o seu cargo de deputado federal. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Jornal do Comércio, falando aqui do Rio Grande do Sul, a produção industrial do Rio Grande do Sul fecha outubro estável e interrompe em trajetória de alta. A produção industrial gaúcha não acompanhou o avanço da maior parte dos locais pesquisados pelo IBGE em outubro e repetiu a taxa de setembro, fechando o 10º mês no ano estável. Desde maio, a produção industrial do Rio Grande do Sul vinha registrando crescimento após o tombo de menos 21,6% em abril, por conta das medidas de restrições impostas pela pandemia do coronavírus, entre elas a interrupção dos trabalhos em várias unidades fabris. E o setor industrial nacional apresentou alta em 8 dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal, o PIM Regional, na passagem de setembro para outubro. E segundo os dados divulgados na quarta-feira, na média, a global industrial nacional avançou 1,1% em outubro ante setembro. Informações que vêm do portal da rádio Estúdio FM, a gente repassa para você: 32 casos positivados em 24 horas. A Secretaria de Saúde de Veranópolis declara que o município passa pelo seu pior momento na pandemia. E esse foi o recorde atingido, porque pela primeira vez 100 casos ativos são contabilizados no município. E esses indicadores fazem com que o poder público também emita um alerta de que o momento é muito delicado. E é importante entender a situação que se encontra o sistema de saúde da cidade. O Hospital Central São Peregrino Lasiose, que é referência para Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores, está sobrecarregado com casos de coronavírus. A organização da Casa de Saúde, que era de abrigar 10 pacientes com suspeita ou confirmação, já ultrapassa e um remanejo está sendo necessário para que novos casos consigam ser atendidos. A unidade Sentinela, que presta atendimento emergencial, onde as pessoas podem procurar, está também sobrecarregada. Nessa última segunda-feira, 70 pessoas passaram pela tenda de atendimento e triagem. Nesse momento, 11 pacientes estão internados no município e um deles no último estágio de necessidade de UTI. Isso é, o quadro não pode ser revertido e está aguardando vaga.
Beto Guidini, de fato entramos aí nessa semana numa situação bastante complicada da pandemia. Na nossa região, complicado, né, Thiago? E agora nós vamos para o esporte. Começando pelo Globo Esporte. O Grêmio reage, os acréscimos arrancam o empate do Santos e o jogo de ida das quartas de final. O Grêmio e o Santos empataram em 1-1 na noite desta quarta-feira em Porto Alegre. O jogo da ida das quartas de final da Libertadores da América. Caio Jorge abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo, mas o tricolor não desistiu nunca, apesar da atuação abaixo da média, e conseguiu o gol de empate em pênalti cobrado pelo Diego Souza nos acréscimos do segundo tempo, depois de longa revisão do VAR. O resultado mantém o Grêmio invicto a 17 jogos na temporada e derruba o 100% de aproveitamento do Santos em jogos como visitante no torneio sul-americano. E Beto Guidini, o jogo de ontem foi aí muito entroncado, vários cartões amarelos distribuídos. O juiz tomou um protagonismo aí inusitado, né? Primeiro, num lance, ele expulsou um jogador do Grêmio, foi até o VAR, revisou, cortou o cartão vermelho, deu um cartão amarelo para o jogador do Santos. E no finalzinho do jogo, outro protagonismo, porque aos 95 para os 96 minutos, ou seja, já no final dos acréscimos, um cruzamento dentro da área do Santos, a bola bateu no braço de um jogador santista e quem que conseguiu reverter esse lance foi Pedro Jeromel, que caiu em cima do juiz, cercando o árbitro e pedindo para que o VAR fosse acionado. Depois de um longo protesto dos jogadores gremistas e mais ou menos 10 minutos de enrolação, né, Beto? O resultado foi aí verificado pelo juiz do vídeo e o pênalti foi anotado. Diego Souza converteu e o Grêmio conseguiu arrancar um empate que pode ser importantíssimo para o jogo da volta. E o Colorado, como é que foi, Beto Guidini? O Colorado, segundo o Globo Esporte, o Inter vence no tempo normal, mas cai nos pênaltis para o Boca Juniors, uma bomboneira e dá adeus à Libertadores. O Inter precisava de uma façanha inédita para avançar às quartas de final da Libertadores e jogou o futebol para isso nesta quarta-feira em La Bombonera. Até Rodrigo Lindoso e Peglo mandarem para os ares as chances de classificação histórica em Buenos Aires. E o Colorado está eliminado. E olha que a equipe teve atuação de gala para devolver a derrota do jogo da ida e vencer o Boca Juniors por 1-0 no duelo de volta das oitavas da final da Libertadores. E a queda veio nos pênaltis. O garoto e o volante isolaram suas cobranças e os argentinos venceram por 5-4 para deixar a vaga em La Bombonera. Isso mesmo, Beto. O Inter caiu, mas caiu de pé. Reverteu o resultado de Porto Alegre, fez 1-0 no tempo normal. Pênalti é uma loteria e no caso aí o Inter perdeu 2 chutes, o Boca Juniors havia perdido 1, lances de sorte que definiram a vaga das quartas de final para o Boca, que agora pega o Racing também da Argentina. Então nas duas chaves, pelo menos do lado de cá das quartas de final, nós teremos Racing e Boca Juniors de um lado, Santos e Grêmio de outro. A semifinal da Libertadores vai ser, sem dúvida nenhuma, entre um clube brasileiro e um time argentino, e todos os 4 de muita tradição, Beto. E agora vamos para o mercado financeiro, Thiago. Pode ser. Começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,17. O euro a R$ 6,24. A libra R$ 6,92. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 137,80. E mínimo também R$ 137,80. O milho máximo R$ 64,00 e mínimo R$ 59,00. O arroz máximo R$ 117,50. O mínimo também R$ 117,50. Já pelo preço da carne, arroba do boi máximo R$ 260,00 e mínimo R$ 251,69. E arroba da vaca máximo R$ 260,00 e mínimo R$ 236,88. E os dados do mercado financeiro para você. Ibovespa fechou em queda aí de 0,70, mas se manteve na casa dos 113 mil pontos. Dow Jones também fechou em queda de 0,35 e Nasdaq em queda de 1,94. Nesse momento, as bolsas europeias operam em alta e os índices do Oriente já encerrados
Nikkei em Tóquio, queda de 0,23 e Xangai, alta de 0,04, Beto. Agora são 8 horas e 24 minutos. Raul e Michel que são os nomes dos dois atletas que embarcam no próximo sábado rumo a São Paulo para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu pelo CBJJE. Vamos entender melhor sobre suas trajetórias. Conecta Mais TV é muito nossa. Vamos conferir essa matéria. Tem atleta de Nova Prata indo para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que vai acontecer nesse final de semana lá em São Paulo. Hoje a gente vai conversar com os atletas Michel e Raul, eles que vão participar da categoria Infantil B nos seus respectivos pesos e vão contar um pouco pra gente sobre como está a ansiedade nesses dias de preparação. Também conversamos com o professor, o instrutor, para saber um pouco mais sobre esse projeto e como foi que essa criançada toda chegou nessa competição. São dois grandes campeonatos mundiais que existem, o da CBJJ, que é realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, e esse da CBJJE, que é realizado aqui no Brasil. Porque acontece que muito brasileiro não consegue lutar para fora do Brasil por causa do passaporte, visto toda aquela burocracia. Então eles decidiram trazer pelo menos um campeonato mundial aqui para o Brasil e está sendo realizado aí esse ano, agora dia 12, em São Paulo. E a gente vai estar presente, graças a Deus. É muito satisfatório da gente, da onde a gente vem, de um bairro humilde, de um bairro violento, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Tá conseguindo colher bons frutos e muitos mais que teriam condições de ir e ganhar. Esses dois aqui vão ganhar com certeza, eu dou a certeza, eu tenho certeza absoluta, porque o jeito que a gente treina é diferente do que as outras crianças treinam. E fora eles, tem mais 6 por trás que conseguiriam também ser campeões. Mas infelizmente não dá, mas sem história triste. A gente vai conquistar mais espaço, aí cada vez a gente vai conseguir levar mais crianças. E é gratificante demais, né? Tá conseguindo realizar um sonho que era meu, que eu não consegui, porque na época muito difícil, sempre sozinho. Hoje eu tô conseguindo realizar o sonho deles. E realizando o sonho deles, eu consigo realizar um sonho que era meu também. Então é gratificante ver isso aí e tá fazendo parte disso. Então esses aqui são os remanescentes dessa pandemia, né? A gente tinha aproximadamente 80 crianças treinando no projeto, entre a academia e a BEM aqui, mas depois da pandemia todo mundo desanimou. Acho que a maioria do pessoal do esporte deu uma desanimada, mas esses aqui se mantiveram treinando, porque eu não parei de dar treino em nenhum momento. A gente treinava escondido, a gente saía a correr, a gente sempre dava um jeito de estar treinando. E esses aqui são os que, desde o começo da pandemia, se mantiveram treinando, tá? E são esses que mais têm resultado quando tem campeonatos. Eram antes daqui, acho que a maioria aqui é top rank estadual das duas federações aqui do Rio Grande do Sul. Tem... Vixe, antes da pandemia a gente papava tudo que era título, ninguém conseguia com essa criançada aqui. Como eu falei, é muito gratificante, mas em primeiro lugar é saber que eles podem se tornar, que eles irão, e tenho certeza de se tornar pessoas melhores na vida deles, né? Porque o esporte salva vidas, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. E saber que ao invés de estar na rua fazendo qualquer outra coisa, porque, por exemplo, as crianças estão sem fazer nada em casa, entendeu? E eles estão aqui, eles se dedicam. Se tiver que treinar embaixo de chuva, eles treinam embaixo de chuva. Se eu disser para eles que a gente vai correr até Veranópolis e voltar com uma sacola de pedra nas costas, eles estão presentes. E eles entraram na minha vibe, que a minha vibe é essa, é treino e treino e treino. Minha vida sempre foi treino, eu treino todos os dias. E eles entraram nessa mesma onda minha e a gente se identifica por causa disso. E eles estão aí, cara, é sem palavras o que a gente faz aqui, sabe? O que acontece aqui. Pouca gente conhece, até porque eu não gosto de divulgar. Não é que eu não gosto de divulgar muito, eu não tenho tempo para divulgar, porque
se eu tirar um tempo para divulgar alguma coisa ou correr atrás de alguma coisa, eu perco esse tempo de treinar. Então eu prefiro 1000 vezes estar treinando do que estar divulgando ou estar correndo atrás de divulgação. Então aí os resultados aparecem, entendeu? É que nem eu disse para vocês. A gente papou tudo aqui no Rio Grande do Sul, não tem uma criança em uma academia com estrutura gigante e não ganha dos nossos. E não vai ser diferente de São Paulo. A gente vai voltar com 2 títulos mundiais e eu tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza. Eu confio demais nesses 2 que estão indo. Todos aqui confiam neles. Era para 6 ir para lá. A gente não teve condições de mandar todos. Eles escolheram esses 2 e eles têm que ir lá representar todos nós. E a BEM que abriu as portas para o jiu-jitsu aqui. Que foi um projeto feito pela prefeitura. Um projeto de lei que foi feito pela secretária Patti, pelo secretário Marca, que fizeram a frente, que disponibilizaram tatame, eles disponibilizaram kimono para eles que fizeram acontecer tudo isso. E a BEM ajuda a gente com tudo. Por exemplo, eles estão tendo alimentação aqui, a gente vem aqui de manhã, a gente sai daqui às 7 horas da noite, todos os dias. A gente faz 3 treinos por dia, eles ganham alimentação, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Além que eles estão sempre aí, né, dispostos a ajudar a gente. A diretora está muito ajudando demais a gente, ajudando eles. Mala, ela arrumou um dinheiro também, ela e o seu Leonel conseguiram um dinheiro para eles ir. Estão sempre apoiando a gente. Até porque somos os únicos que sobraram, né? Toda essa pandemia, é só essas crianças que estão vindo aqui para bem. Mas acredito que em janeiro volte tudo ao normal. Eu treino há 7 anos, a minha faixa é amarela e preta. Isso significa que eu sou mais graduado. Daqui, né? Daqui. No próximo sábado a gente vai estar embarcando para ir até São Paulo. Eu me sinto muito ansioso, porque é a primeira vez que eu vou sair do estado para lutar. Eu vou lutar até 38 e 500. 3 lutas na categoria eu tenho. Quero ir lá e trazer a medalha. Trazer os passaportes para eles também. Para eles ir na vez deles. Eu treino há 3 anos de jiu-jitsu. Sou faixa amarela. Eu não saí do estado, mas da cidade sim, já. Nós fomos para Porto Alegre, Lajeados, teve Bento Gonçalves, teve o campeonato até aqui em Nova Prata. Eu vou lá para trazer medalha de ouro e abrir porta para eles. Eles sabem o quanto a gente dá duro, o quanto a gente batalha para isso e é que nem disse o Michel e o Raul, eles já estão preparados há muito tempo. Esses títulos aí que eles vão ganhar agora domingo, era pra gente ter ganhado há 1 ano atrás já, mas a gente não ganhou por falta de incentivo, por não conseguir, por falta de dinheiro, por alguma coisa ou por outra coisa, porque, cara, vai ser passeio no parque para eles. Eles vão botar fogo no parque lá em São Paulo, eu tenho certeza disso. Eles estão preparados, eles têm cabeça boa, eles têm experiência, eles têm bagagem de luta aí que muito adulto não tem. Entendeu? Eles já têm mais competição do que muito adulto que fica a vida inteira competindo. Então eles têm potencial, têm capacidade, têm experiência para chegar lá e botar fogo no parque. Porque é isso que a gente vai fazer. Aquela historinha lá que o pessoal diz, o importante é competir. Como eu digo para eles, essa coisa de o importante é competir é frase de gente que já tem o medo de perder ou já está derrotado. A gente vai para arrancar cabeças, a gente vai para botar fogo no parque, a gente vai para ganhar. E eu tenho certeza que eles vão ganhar. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui,
para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 13 de dezembro, domingo, a partir das 18 horas, Bailado Gaúcho. Grupo Bio e os Fandangueiros, Edu Gaitaço. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio, Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote, produtos para agropecuária. Produção cultural, TBT Produções. Financiamento, Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Muito bom dia, prezado telespectador, retornando ao vivo dos nossos estúdios com a presença do Dr. Guilherme Savarys Schossler para hoje falar sobre a segunda onda do Covid-19 que acaba atingindo a nossa região, o aumento do número de casos, o aumento de hospitalizações e para chamar a atenção de todo o nosso público desse momento. Bom dia, doutor Guilherme. Seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez nesse momento que à beira do final do ano se mostra decisivo. E doutor, dispensando apresentações, a gente já é um convidado de várias idas e voltas aqui e sempre que a Covid aparece com mais força a gente tem que conversar para relembrar esses fatos para a população. Mas a primeira pergunta, doutor, é a seguinte: o que aconteceu com o senhor? Houve reinfecção? Como foi em Passo Fundo e como o senhor retorna? O que o senhor pode nos trazer dessa experiência que é extremamente importante que o público saiba o que aconteceu? Um bom dia, obrigado, Thiago e a Conecta pela oportunidade novamente. E como tu colocaste, né, a gente tem vindo algumas vezes falar, mas todas as vezes foi em momentos que realmente a gente julgou necessário, né?
A gente não criou de nenhuma forma até agora pânico social, assustar as pessoas sem necessidade, não é o objetivo, né, Thiago, em nenhum momento. Então, por que a gente resolveu voltar a tocar no assunto de forma incisiva e intensa? Foi porque a doença explodiu de novo, né? Explodiu. A gente não sabe se foi se é uma nova onda ou se é continuidade da mesma, que apenas aumentou o número de casos por um descuidado, né? E a gente não, ou um vírus mutante que está atacando a sociedade novamente e vai contaminar todo mundo. A gente não tem essa certeza ainda, se daria para afirmar que é uma segunda onda ou uma intensificação da primeira. A gente não consegue diferenciar. Então, muitas pessoas que tinham contaminação lá no início da pandemia, em abril, começaram a apresentar alguns sinais de nova infecção. E se falava um pouquinho, tem gente pegando de novo e tal. Eu até achava que talvez não fosse possível, né? Os médicos, a maioria das pessoas pensavam, não, se tu pegou, tu desenvolveu imunidade e essa imunidade vai te proteger de alguma forma. Se tu pegar de novo, na pior das hipóteses, vai ser uma forma leve, porque teu organismo já conhece a doença, e não é o que a gente está vendo, tá? As pessoas que estão reinfectando estão pegando de uma forma mais grave. Só que para confirmar uma reinfecção, e aí depois eu vou chegar no meu caso, precisaria ter os 2 exames de PCR, né? Até o Dr. Charles comentou isso, acho, em outra ocasião. O que seria isso? Para a gente confirmar que tu teve 2 infecções, tu tem que ter feito um PCR lá atrás, confirmado essa infecção pelo exame de PCR, e aí novamente numa nova infecção, tu confirmar novamente por um novo PCR. Só que naquele primeiro momento, o PCR era um exame extremamente difícil de acesso. Agora a gente faz PCR em todo mundo praticamente, inclusive a prefeitura está fazendo também. Mas tu consegue fazer nos laboratórios, até por conta própria. Porém, os primeiros exames a maioria não fez. Então a gente tem muitas pessoas que tiveram Covid, que se imunizaram, mas não tem o exame do PCR. Essas pessoas, se pegarem agora, elas vão ser consideradas estatisticamente como uma única infecção, porque elas não têm comprovação, porque os exames de anticorpos podem apresentar reações cruzadas. E a gente às vezes poderia ter um falso positivo. E aí o paciente achar que teve e daqui um pouco não teve. E aí ele pegou de novo ou não. A gente não tem como confirmar. Mas aqueles pacientes que têm o PCR anterior e desenvolveram um novo PCR agora, esses são casos confirmados de reinfecção. E a gente sabe que esses casos estão acontecendo. Lá em Passo Fundo eu acabei internando lá, que é uma pergunta que todo mundo me faz, até é importante salientar. Guilherme, por que internou em Passo Fundo e não em Nova Prata? Né? É que assim, quando eu fiz a primeira tomografia, eu tinha uns 40% de comprometimento pulmonar. Então era viável tratar aqui. Inclusive eu tratei uma semana e em casa. Né? Eu nem internei. Às vezes a gente interna os pacientes com 40% de comprometimento, dependendo da idade, dos fatores de risco e tudo mais. Eu não tenho nenhum fator de risco, não tenho minha idade de 39 anos, aí eu optei por tratar em casa. Aí eu fiz uma segunda tomografia e houve uma piora muito rápida. Em poucos dias o exame estava muito pior e a minha saturação tinha caído muito. E aí a gente ficou com medo de precisar UTI. E naquele dia não tinha vaga de UTI em lugar nenhum. Então eu acabei me internando antes, em Passo Fundo, porque se precisasse um leito de UTI, eu já estava lá no hospital e aí eu poderia conseguir o leito mais facilmente. Mas no fim não precisou, fiquei num quarto e acabei melhorando ali. Fiquei 6 dias internado no oxigênio para poder recuperar e aí o tratamento funcionou. Mas o comprometimento pulmonar chegou a 70%. O 70%, Thiago, é um divisor de águas, assim. Quando a gente tem um paciente que a gente interna, faz uma tomografia e tem 70% de comprometimento, esse paciente está no divisor quase de se ele piorar mais, ele vai acabar indo para o tubo e vai acabar na UTI. Se ele conseguir segurar ali e melhorar, ele escapa.
Então, quando a gente tem esse número, a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje, internado ali no hospital, a gente tem uns quantos pacientes que estão pertinho dos 70% ali, no oxigênio, mas estão se mantendo estáveis. E são pacientes que a gente vai tentar dar a volta. Em compensação, poucos dias atrás, chegou um paciente muito ruim, e com comprometimento praticamente de 80%, 90% do pulmão, foi rapidamente entubado e no mesmo dia encaminhado para UTI. Então, quando a gente tem, no geral, não foi só comigo ou com qualquer outro paciente que a gente faz uma tomografia e ela está extremamente comprometida, de alguma forma ou outra a gente encaminha o paciente, porque ele vai acabar na UTI, a não ser que ele seja jovem e escape, digamos assim. Então, como eu tinha esse risco, eu acabei indo, mas graças a Deus deu para reverter a situação e voltar bem, né? Mas foi um susto. Agora, o Guilherme teve uma reinfecção, né? Eu não tenho como comprovar isso, tá? Eu tive durante 5 meses os anticorpos contra o IgG, que a gente chama, contra a Covid, né? Eu fui fazendo mensalmente. Lá no início teve uma semana que eu tive uns sintomas meio gerais, assim, até nem tinha, acho que não tinha 10 casos de Covid em Nova Prata naquela época, né? E eu tinha atendido uns caras contaminados do frigorífico lá, que teve aquele surto no começo, correto, que foi bem antes daqui, né? E aí depois eu fiz os exames e estava imunizado. Durante esse período até agora, pouco tempo atrás, eu trabalhei e nunca me contaminei. Quando os anticorpos negativaram, em 2 meses, no máximo, eu peguei de novo. Então, a gente acredita que realmente eu tive, só que eu não tenho como comprovar com o PCR, para fazer uma estatística correta. Então, ficou como sendo eu estava imunizado, ou de verdade, ou com uma reação cruzada, que a gente não sabe, e acabei adquirindo uma forma bem grave agora, mas deu para recuperar bem. E doutor Guilherme, bom saber que o senhor está recuperado e bom saber que o senhor está de volta já ativa, tratando... Uma semana depois eu já estava trabalhando a 1000 de novo. Uma série de pessoas. Doutor, ontem nós tivemos um óbito de um senhor aí que acabou vindo a falecer com um pouco mais de 60 anos, né? Nós temos aí os boletins epidemiológicos que os números voltaram a crescer de uma maneira exponencial. O que está acontecendo do ponto de vista clínico e como é que está a capacidade do nosso hospital nesse momento? O hospital, Thiago, ele se organizou para um verdadeiro caos lá no começo, que não aconteceu. A gente teve momentos que o hospital estava lotado, mas a gente tinha pacientes de vários municípios juntos. E de Nova Prata eram poucos. Lembra que gerava uma confusão? Mas como que a Secretaria de Saúde divulga que tem 5 casos e o hospital fala que tem 15? Sim. Mas eram os casos de outros municípios. Agora, praticamente 100% da internação é de Nova Prata. Correto. A gente preparou todo o andar do posto 1 ali, que a gente vai aumentando a ala Covid e tirando as outras alas conforme a demanda for exigida. Tá tudo a gente fez um plano de contingência juntamente com a direção técnica, a gente tem um grupo de estudo do Covid, que está o Dr. Charles, tem o infectologista, o Diego, o Marcos, e a administração do hospital, que se reúne semanalmente. Ali a gente pega os dados epidemiológicos, os dados da emergência, e junta e vê a necessidade e a capacidade que o hospital precisa. Então, hoje, a gente está com praticamente o posto 1, que é o primeiro andar do hospital, cheio da ala Covid. Em nenhum momento chegou a esses números, mesmo quando a gente internava muita gente dos municípios vizinhos. É que como as cidades vizinhas são pequenininhas, é mais fácil tu fazer um controle. Nova Prata hoje é uma cidade regional, né? Correto. É difícil a gente controlar todo mundo aqui, tem gente de outros municípios, até do exterior, que vem para cá. Fica complicado. Olha Gramado, como é que tá os níveis de Covid lá. É um dos piores que tem de toda a serra. Por quê? Porque é uma cidade nacional, né? Sim. Então a doença vem de tudo que é lugar. É difícil para as autoridades ficar monitorando pessoas que nem daqui são,
né? Sim, correto. Então, às vezes a gente faz um trabalho pesado aqui e não chega para os ouvidos dessas outras pessoas. Então, Nova Prata agora vive um momento bem intenso, bem perigoso, porque a doença chegou de forma muito aguda, porque outubro e setembro foram meses bem tranquilos. A gente tinha boletins que em uma semana não teve 5 casos novos. Ali em outubro, setembro. E foi um momento que gerou uma público tranquilidade. achou que estava tudo mais tranquilo. E aí culminou, agora vem o verão, o Covid é uma doença respiratória, comum de inverno, tá tudo ok. Até dá para entender o pensamento das pessoas pensando assim, né? Aí o pessoal se soltou um pouco. Correto. Ok, tá, beleza, estamos de saco cheio da doença, desde de abril, sei lá, fevereiro, o pessoal se intocando dentro de casa, não tem quem aguente isso aí. Aí o pessoal se soltou. Isso coincidiu com o momento da eleição. Sim. Eu não culpo a eleição por esse surto. O surto ocorreu por aglomerações. Tanto é que a maioria das pessoas estão pegando em casa. Sim. Né? A gente tem vovôs de 90 e poucos anos que nunca botaram a cara para fora de casa que estão contaminados. Como é que essas pessoas pegaram? Culpa da eleição? Não, né? Culpa de alguém que foi em casa visitar essa pessoa e estava contaminado. Sim. Só que aí dá para julgar essa pessoa também, daqui a um pouco ela não tinha sintoma. Sim. É difícil fazer julgamento numa hora dessa. E eu acho que nem cabe. Eu acho que né? não cabe, né, doutor? Porque Não. as pessoas ficam com aquele senso, quem é o culpado, quem trouxe, quem não trouxe. Isso acaba gerando um senso de auto-julgamento. E dá briga nas famílias às vezes também. Eu acho que isso não cabe. O que se cabe a partir de agora? É refletir o que foi feito errado esses últimos 2 meses, né? E dar um passinho para trás. O que a gente precisa fazer agora, porque os boletins são assustadores, 30, 40 casos novos, isso são casos diagnosticados, né, Tiago? Sim. A gente sabe que muitas vezes o boletim vem ali um caso novo, e esse caso novo, na verdade, tem mais 3 familiares que ficaram em isolamento que não foi feito o teste, porque não tinham sintomas. Sim. Então, assim, dá para multiplicar por 6, 7 esses números aí. Então, pensa. A doença tem 100 casos ativos, então tem mais ou menos 700 pessoas. É mais ou menos assim. Em alguns lugares se estima que dá para multiplicar por um número até maior. Então a doença espalhou por todo lugar. Então qualquer aglomeraçãozinha que tu fizer de 7, 10 pessoas, tu vai ter alguém contaminado. Entendi. Então agora a gente precisaria, por uns 30, 40 dias, que o pessoal fosse para o trabalho, porque isso eu acho essencial. Sim. Inclusive, eu também não paro de trabalhar, né? E eu acho que as empresas e as lojas, tudo tem que funcionar. Vem Natal, Ano Novo, fim de ano, mas casa, trabalho, né? Eu acho que por um tempinho agora tá de bom tamanho, né? A relação social deve se limitar ao trabalho e às atividades domésticas e acabou. Manter um distanciamento, né, das pessoas e esperar dar uma acalmada. Assim que os números começarem a cair de contaminação de novo, a gente tem menos vírus circulante. Sim. Aí é outro contexto, né? Daqui um pouco a gente fica aqui 1 mês, 2, tomando um pouco de cuidado e chega a vacina. A gente não sabe se vai vir em fevereiro, março, mas a gente sabe que ela existe e que está sendo aplicada. Então agora a gente tem que ter um pouquinho de paciência, na verdade. Mais um pouquinho, né? Porque já estamos cansados disso, né? Pois é, doutor. A gente veio de uma realidade lá nos meses, o pico, quando nós começamos a falar, no final de março, no começo de abril, nós tivemos aí, não foi um lockdown, mas a gente viu um fechamento do comércio, das relações, as pessoas 15, 20 dias em casa, e a coisa foi mais tranquila. Agora, no final do ano, pós o período eleitoral, coincidiu com essa situação. É uma coincidência. A gente tem aí um novo salto do número de casos, bandeira vermelha. E um ponto que nos questionam, doutor, é o pronto atendimento. Como é que está sendo a recepção das pessoas no pronto atendimento? O que tem ocorrido nesses dias? E como está a relação pronto atendimento e encaminhamento para UTI? Como é que está essa ponte de situações dentro do hospital? A gente adequou, o hospital tem condições hoje de manter 4, 6 pacientes entubados. Só que o que aconteceu, Ziri, durante o ano? A gente perdeu muitos funcionários, tá? O trabalho está muito estressante, muito pesado. Teve alguns funcionários que se cansaram, optaram por cuidar de suas famílias, porque, pensa, tu é uma funcionária do hospital. Daí tu tem uma avó em casa de 90 anos, tu tem pai, mãe, tu tem filhos em casa, aí tu vai ficar pensando, pô, eu fico lá me arriscando
daqui um pouco me contamino, trago para minha família, me morre familiares. Então a gente teve Isso. perda, e dá para entender, tu vai forçar uma pessoa dessa a trabalhar como? Não tem como. Aí tu perde funcionário, os funcionários contaminados existem, então a nossa equipe reduziu. Aí culmina com o fechamento de leitos pelo Estado. O governador, com aquela queda do número, não vai manter 300 leitos de UTI aberto com um custo absurdo, com as condições financeiras que o Estado está, acabou fechando. Né? E eu acho que deveria ter esperado esse período eleitoral ali, que a gente sabia que ia ter umas aglomerações e tal, e para ver como é que ia ficar. Aí agora parece que ontem anunciou que abriram mais 190 leitos. Sim. Só que até então lotou 100% da capacidade de UTIs. Isso fez com que a gente teve que manter pacientes entubados ali no hospital por vários dias. Teve um paciente que a gente entubou ali que ficou, acho que foram 3 dias na emergência aguardando um leito de UTI. Então, a gente consegue manter o paciente, mas é muito perigoso. Por que acontece? A gente tem que montar uma UTI para ele, depois esse paciente vai ser transferido numa UTI móvel e vai chegar muitas vezes numa UTI montada provisoriamente. Esse é o problema. A UTI não é tábua de salvação para ninguém. O Covid, as pessoas têm que entender da seguinte forma: se o paciente precisou ir para a UTI, é uma derrota. Então, assim, tu tá tratando o paciente e ele, doutor, será que não tem que levar para a UTI? A gente só vai levar para a UTI aqueles que perderam para a doença. A doença venceu a batalha, o paciente não aguenta mais, então esse paciente vai para a UTI. A gente perdeu. A UTI, gente, nunca foi o local, digamos assim, uma igreja ou um local místico salvador. Não é isso. A UTI, cheguei na UTI e vou me salvar. Bem pelo contrário. Pelo contrário. O Covid, veja bem, se tu trata teu Covid em casa, a tua mortalidade é hoje, em Nova Prata, de 0,9%, e no estado de 2,6%. Alguma coisa assim, às vezes sobe 0,5%, baixa, mas na média 1% Nova Prata, 2,5% no estado. E eu acho que chega a 3% no país. Se tu vai para o hospital, a tua mortalidade já sobe de 15% a 20% dos pacientes. Se do hospital tu vai para a UTI, a tua mortalidade salta para 50% a 70%. Então, como que ir para a UTI é bom? Me diz. Sim. Então, às vezes a gente está com os pacientes no hospital ali e as famílias começam, tem que ir para a UTI, tem que ir para a UTI. E aí eu porque tem essa pressão também. Fico em cima. Mas não tem que ir para a UTI, doutor. Mas se nós levar antes para a UTI, será que ele não melhora antes? Não. Se nós levarmos ele para a UTI, a chance dele morrer só salta de 15% para 50%, 60%. Então, ir para a UTI não é vantajoso para ninguém em momento algum. Porque isso faz parte de um raciocínio cartesiano que as pessoas têm de que quanto maior o grau de tratamento, maior o grau de chance de se Na medicina, nem sempre o mais, às vezes o menos é mais. Sim. A medicina, por exemplo, tu pega esses nono que tem aí, que a gente tem os nossos nono aí, né? Na região cada vez aumenta mais as noninhas e os noninhos de 90 anos. A maioria não toma remédio nenhum. Sim. É menos, né? Por quê? Porque eles não precisam, por isso que eles têm essa idade. Correto. Os pacientes que têm que tomar um monte de remédio, que estão super medicados, muitas vezes não vivem nem 60 anos, porque eles têm muito mais doenças. Sim. Então, se o paciente no tratamento médico de internação ele precisar muito mais coisas, é porque não está bom. É o contrário. O bom para nós seria internar os pacientes com Covid e eles melhorarem no andar e ir para casa. Quando precisa de UTI, a mortalidade aumenta. Por isso que a gente segura. O paciente tenta todas as medidas primeiro. Quando a gente vê que o paciente não é, tipo esse último paciente que a gente encaminhou para a UTI, ele foi encaminhado direto. Por quê? Porque ele chegou na emergência já sendo um paciente de UTI. E aí sim, nesse caso, a UTI se torna uma grande vantagem. Sim. Porque daí esse paciente ele já queimou todas as etapas e já está na última. Então, se nós demorar para mandar para a UTI, aí ele perde. Sim. Então o Covid a gente precisa tratar todos os pacientes individualmente. A gente tem pacientes jovens que complicam e pacientes de idade que não complicam. E pacientes com doenças que não complicam e pacientes sem doença que complica. Ele é individual. A gente não tem um padrão aqui no Brasil do Covid. Ele está bem assim, ó,
de qualquer jeito. Sim. Por isso que todo mundo tem que cuidar. Então, doutor, nós vamos por um rápido intervalo comercial. Na sequência, você que está mandando perguntas, eu vou fazer aqui ao vivo para o doutor Guilherme. Tem a Aline Brena, que está ligado com nós, o Daniel e a Renata, a Marta Fossati, a dona Carmen Corso, o seu João Luiz da Costa, a dona Maria de Lourdes Pagroncelli, o Vitor Antônio Gotardo, enfim, bastante gente conectada. A Maria Dolores Illi, que o senhor conhece, né? Está aqui acompanhando. Então, todo mundo que está ligado, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente retorna com o Dr. Guilherme. Nós vamos falar sobre sintomas, vamos falar sobre vacinas e vamos trazer as perguntas dos telespectadores. Fique conosco no Conecta News dessa manhã. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E no Entrevistas do dia 14 de dezembro, nós vamos receber 2 médicos, o oncologista Rodrigo Pineda e o mastologista Roger Pontel. E a nossa pauta é biópsia de congelação. Espero vocês na segunda-feira, às 21 horas. Um tema muito interessante e que nós nunca abordamos por aqui. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais.
Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para você com o Conecta News nessa manhã, entrevista especial com o Dr. Guilherme Savarys Schossler, um dos grandes responsáveis pelo combate à Covid-19 aqui na cidade de Nova Prata. E doutor, dando sequência às nossas perguntas, aos questionamentos, os sintomas apresentados agora podem ser comparados com os mesmos sintomas que nós tínhamos lá no primeiro semestre? E nas ruas o comentário é: o fulano está com X% do pulmão tomado, está com 80% do pulmão tomado. Essa é uma métrica que vem parar nas ruas, para os comentários das pessoas. O que a gente tem que entender desses sintomas e dessa questão do pulmonar após os exames? A regra, Thiago, segue a mesma, tá? O que o pessoal se perdeu um pouco agora? Do nada, assim, a doença explodiu e aí todo mundo começou a fazer exame por conta, mesmo pessoas com poucos sintomas, com sintomas gripais, e começou a positivar tudo que era exame, feito em farmácia, em laboratório, enfim. Aí as pessoas pegam aqueles exames e vão tudo para o pronto atendimento ao mesmo tempo. Chegam lá, querem ser atendidos na hora, estão com pressa, enfim. Isso é um mecanismo que não pode acontecer. Tá? O pronto-socorro está lá para atender síndrome respiratória aguda grave. E existe a síndrome respiratória leve e sintomas leves. Então, a gente tem que dividir o COVID nessas formas, porque se nós atender todo mundo igual, nós vamos cometer muitos excessos. E muitas vezes os excessos, na medicina, o menos é mais. Às vezes os excessos causam mais dano, que é aquelas histórias de tratamentos, enfim, do que benefício. Então, o COVID ocorre de tudo que é forma. Ele pode dar uma forma que dá dor no corpo, diarreia, alguns sintomas de dor muscular, dor nas pernas, e dá febre, passa uns dias, melhora e vai bem. A maioria das pessoas tem esse quadro aí. Existe uma outra forma que pode acontecer com sintoma respiratório alto. O que a gente chama de sintoma respiratório alto? É quando compromete dessa região do pescoço para cima. A voz fica um pouco rouca, o paciente tem uma tossezinha, tem um pouco de secreção nasal, às vezes o paciente sente o nariz entupido e dor de cabeça, passa 5, 7 dias e esse paciente melhora. E tem a forma do COVID, que é a síndrome respiratória aguda grave, que é quando ele compromete a parte pulmonar, que aí é quando ele tem essa doença atinge o parênquima pulmonar, e é esses pacientes que a gente procura no pronto-socorro, tá? Porque são esses pacientes que vão fazer a diferença. Então, quando é que a gente desconfia que esse paciente tem um comprometimento pulmonar? Quando o paciente sente muita fadiga, está muito cansado, vai caminhar para tomar um banho e fica ofegante, esse paciente vai subir uma escadinha e já está cansado, faz febre muito alta, uma febre mais alta por muito tempo, tosse intensa, né? Inapetência, começa a perder o apetite, começa a ficar sem fome, não se alimenta, desidrata, a pressão começa a ficar baixa, esse paciente fica com alteração da saturação, que é aquele aparelhinho que a gente bota no dedo que aparece um númerozinho. Esses pacientes são os pacientes que a gente vai ter que provavelmente internar, ou iniciar ao menos um tratamento um pouquinho mais intenso, para que ele não fique com maiores riscos, né? Então, o pronto-socorro, juntamente com a autoridade lá no início, dividiu os pacientes, aqueles que têm sintomas leves, sintomas gerais, mas está se sentindo bem, toma uma dipirona e faz as suas coisas normalmente,
devem procurar os consultórios médicos, devem procurar os postos de saúde. Ou, se não tem quase nada de sintoma, aguardar uns dias em casa. Porque, na verdade, a maioria das vezes, esses pacientes vão acabar se expondo outras pessoas em locais de atendimento e, na verdade, eles não vão apresentar nada e a gente não vai dar nada e ele vai ganhar uma dipirona e um Tilenol e vai ficar bravo ainda porque não ganhou remédio e ficou 3, 4 horas esperando o atendimento. Então, esse paciente não vai ter vantagem de ir num pronto-socorro. Agora, se ele tem aqueles outros sintomas que eu referi, esse paciente se beneficia de uma tomografia e de um exame. A gente viu vários pacientes fazendo exames de Covid por conta, chegando no pronto-socorro lá, brigam com a recepção, brigam com o médico, porque ele fazia uma tomografia. O senhor tem tosse? Não. Tem febre? Não. Mas por que o senhor fez o exame? Porque eu tive contato com um cara que teve. E eu quero fazer uma tomografia, sabe? A gente não existe como a gente fazer tomografia para todo mundo que faz um teste de Covid positivo. Em lugar nenhum do planeta vai ser feito isso. A gente precisa avaliar o paciente, examinar o paciente, escutar o pulmão, né? Porque quando a gente escuta o pulmão, dá para ver se o paciente está comprometido. O Covid, ele não fica escondido. Se tu escuta o pulmão dele, ele vai aparecer uns barulhinhos. Tipo não sei, é da tua época, aquelas televisão que faz aqui, lembra que tu botava a mão na frente e fazia um... Sim, é só da minha época. Né? Eu pergunto pros jovens, eles não sabem do que eu tô falando. Me lembro. Velho. Aquele barulhinho ali que a gente escuta no pulmão. Quando tem aquilo ali, é certo que tem comprometimento pulmonar. Esse paciente se beneficia de uma tomografia. Tu vai lá no pronto-socorro, bota o aparelhinho no dedo, tá saturando baixo. Tomografia, esse paciente se beneficia. Mas se não tem tosse, não tem febre, não tem muito sintoma, está num estado geral bom, eu vou fazer uma radiação, eu vou fazer um exame que não é um exame limpo. Ele te traz, se tu ficar fazendo muito ao longo do tempo, problemas. Então a gente evita de fazer. Então a gente tem que triar os pacientes, selecionar os pacientes. O pronto-socorro hoje está preparado para atender essa demanda, desde que seja bem usada. E dentro desses sintomas. A gente aconteceu... Segunda-feira, Thiago, foram quase 100 atendimentos de pacientes com doença respiratória durante o dia. 100 pessoas num dia? num dia. Sendo que junto com isso, tinham 2 entubados, 2 transferências para UTI e tudo mais. Não tem equipe que dê conta disso. Aí depois tu vê reclamações do tipo, fiquei aqui 4 horas esperando, as enfermeiras despreparada, sabe? Não é assim, esse é um julgamento desnecessário, é que nem eu ficar dizendo assim, por que tu pegou Covid? Sim. Por que tu não ficou em casa? É a mesma coisa. A situação tá difícil para as pessoas, para nós também tá. Então a gente vai precisar dessa colaboração na interpretação dos sintomas. E é importante que as pessoas também, às vezes assim, eu atendo muito paciente que me manda, às vezes os pacientes que eu já conheço, eu vou orientando, às vezes conversa com a secretária. Agora é a hora do diálogo, né? Sim. E o paciente que tem sintoma mais grave, procurar o pronto atendimento. Sintoma mais leve, consultórios e postos de saúde. Doutor, saindo um pouco da realidade do que está acontecendo agora e pensando um pouco daqui para frente, né? No primeiro semestre, pelo menos, de 2021. Vamos lá. Oxford e AstraZeneca, 70% de eficácia. Sputnik russa, 92%. Pfizer, 94%. Coronavac, do Butantan, a priori, 97% de eficácia. Esses números começam a surgir e a população começa a se perguntar o que isso quer dizer. Exato. Nós estamos falando de vacina. O que esses indicadores nos trazem? Tem 2 tipos de vacina, Thiago. Aquelas que têm interferência no RNA, que são umas novas formas de vacina, e aquelas vacinas que têm interferência, que são utilizadas na forma antiga, que são o vírus atenuado, né? Eu sei que a Coronavac é vírus atenuado, e parece que a da Pfizer é interação com RNA. Enfim, Pfizer é RNA. Esses números que mostram do lado de eficácia, quer dizer, eles fizeram a vacinação, umas formas de vacina são 2 doses, enfim, e depois foram dosando para ver se os pacientes estavam realmente imunizados. Então, 92% é um bom número, mas tu vê que não é 100%. Mas se tu tiver 92% da população imunizada, o vírus vai sossegar. 95% é da Pfizer.
A Oxford parece que chegou a 60 e pouco, 70%, não é um valor muito alto. E essa Coronavac não tem ainda um dado oficial, mas alguns estudos locais de países que já vacinaram mostra que é 80 e poucos %. Na Inglaterra agora saiu uma reportagem que a gente nunca sabe direito se é verdadeira ou não, quando ela vem assim de soco, né? Tem que analisar melhor, mas que deu algumas reações, essa da Pfizer. E alguns pacientes que têm anafilaxia foi recomendado nem fazer. É uma vacina nova, é uma vacina que está sendo feita às pressas, e eu acho que todo mundo entende que está sendo feita às pressas, porque não dá para ficar 5 anos desse jeito, né, cara? Não. Então eles têm que antecipar. Então está se cortando algumas etapas. Eu acredito que vai ser todo mundo vacinado, a gente vai ter alguns problemas, porém ela vai ser aperfeiçoada ao longo dos anos, com certeza. Mas a Pfizer a gente sabe que é uma gigante do mundo das vacinas. Se tu for olhar essas vacinas que tem em clínicas, aí a maioria são da Pfizer, são da AstraZeneca. Eles não vão fazer uma vacina para depois tomar 500 mil processos e quebrar a empresa, né? Correto. Então eu acho que a coisa vai ser séria. Eu não acredito. Tem gente que fala que não vai fazer vacina porque vão implantar um chip para depois me monitorar. Não. Ou tem gente que diz que não vai fazer vacina porque vai virar zumbi depois. Tem essa também. Os chineses querem monitorar o mundo e vão implantar um negócio ali. Enfim, gente, assim, ó, independente da onde for a vacina, sério mesmo, a gente tem uma pandemia que voltou, que vai voltar de novo e vai ficar voltando, e tu viu que não fica a imunidade muito tempo. Sim. Então a gente não vai ficar protegido. Se for provado que a vacina é segura, independente de sua origem e causa, todo mundo tem que fazer essa vacina. Não tem. Mas eu não gosto da China. Não vou fazer. Sim, que é uma. Que aqui no Brasil conseguiu sabe que vai acontecer se politizar também a vacina. Não tem fundamento, né? Vamos focar na questão de saúde, de sanitaridade, de proteção, de poder voltar a uma vida normal, liberar as praias, as festas, os eventos. Para poder voltar a uma vida normal, a gente vai precisar da vacina, não tem outra saída. Não existe nenhum medicamento, mas isso eu estou falando aqui, é bem sério. Não existe nenhum medicamento, inclusive foi publicada a Sociedade Brasileira de Infectologia, juntamente com a europeia e a americana, publicaram uma nota essa semana que não tem nenhum medicamento que seja eficaz, que se tenha uma comprovação, que foi feito estudo de todos os remédios já que se diz que funciona. A gente não tem nenhum remédio que combate a Covid diretamente, que se mostre que mostrou alguma vantagem entre usar e não usar nada. Entendi. Tá? Precocemente. A gente sabe do incentivo, inclusive do Ministério da Saúde, do tratamento precoce. Aí eles falam lá zinco, vitamina D e coisa arada. Um exemplo, minha vitamina D é extremamente alta, peguei Covid, fui parar no hospital. Quer dizer que não tem nenhuma situação individualmente que combata alguma coisa. A gente sabe que o sistema imunológico, essa é uma pergunta que certamente alguém vai fazer, como é que eu avalio a minha imunidade, né? Sim. Como é que eu sei se eu tenho imunidade? A imunidade é o todo. E eu vejo que as pessoas que mais vão mal no Covid são pessoas que estão estressadas, trabalhando demais, dormindo pouco, sem tempo de horas vagas, sem tempo de lazer. Com certeza isso é o que mais afeta o sistema imunológico, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Sim. Dormindo tarde, acordando cedo, trabalhando demais, o teu organismo não tem tempo de reestabelecer as funções. Ele termina um dia, já começa o outro e não consegue descansar. A produção hormonal ocorre muito de noite, durante o sono. Alguns hormônios têm um ciclo circadiano, que eles precisam do sono para serem produzidos, e tu corta tudo isso aí, trabalha, tu não vai estar preparado para quando tu adquirir um vírus dessa agressividade. Sim. Então, descansar, dormir bem, tomar bastante água, comer fruta, atividade... já está comprovado, os educadores físicos e os fisioterapeutas aqui vão me defender agora, atividade física é a número 1. Que protege a pessoa de imunidade, que te dá sanidade mental, que te dá energia, endorfinas. Atividade física produz hormônios e substâncias químicas que te dão proteção. Sedentarismo inibe a produção desses hormônios e aumenta a produção de hormônios que te fazem mal.
ganho de peso, pressão alta e diabetes e tudo mais. Então, tu vivendo dessa forma, tu tem uma imunidade boa. Então, no cenário da pandemia, doutor, não adianta ficar em casa se entopetar de vitamina. Não é isso. E achar que vai ficar bem. Não vai resolver. Tem que fazer exercício físico. Exercício físico, caminhada. E dá, né, Thiago? A rua tá livre, bota uma máscara, caminha, anda, se exercita. Cuida do corpo. Uma alimentação com menos coisa industrializada. Tudo, as nutricionistas agora vão me defender também. Buscar alimentos em natura, que é aquele que a terra te dá pronta, né? Sim. Tu vai lá, arranca uma laranja e come. Uma batata doce, tira da terra. Arranca e come. Agora, todo alimento que tu tem que processar, ele é um alimento que tem produto químico que o corpo não conhece. Sim. De alguma forma pode até afetar a tua imunidade. Isso que tu colocou é perfeito. Eu não quero pegar coronavírus, vou ficar dentro de casa, vendo TV, tomando um coquetel de vitamina. Isso aí não vai te dar proteção nenhuma. Vai te intoxicar de vitaminas exógenas que o corpo humano nem sempre gosta. Isso não é a saída, né? Por isso que a gente precisa evitar a necessidade de uma bandeira preta e nos enfiarem dentro de um lockdown de novo aí, que não vai ser vantajoso para ninguém. E isso está nas nossas mãos, na verdade, né, Thiago? Doutor, uma pergunta bem pertinente vem do telespectador, é a Aline Brena. Ela fala, bom dia, Thiago, Beto e doutor Guilherme. Doutor Guilherme, qual a importância das famílias permanecerem em seu núcleo familiar de convívio nestas festas de fim de ano? Uma pergunta excelente, porque a festa de fim de ano vai chegar. Vai, né? já 15 dias já está aí. E aí tá todo mundo se planejando para viajar e se juntar e tudo mais. O que vai acontecer? Se nós começar a fazermos reuniões familiares de gente de tudo que é lugar, aonde que nós vamos contaminar os vovô aí, que são os que vão acabar dando problema? Nas reuniões familiares. Vovó não vai em boate, vovó não sai na rua. Não vai. Eu não vejo menos, não sei como é que tá, porque faz tempo que eu não saio, mas não, acho que não estão indo, né? Aonde que essas nonas aí que nós estamos internando estão se contaminando? As pessoas precisam parar para pensar isso. Hoje só eu tenho no hospital internada 3, 4 vovozinhas que pegaram em casa, nunca saíram de casa, e 2 não saem nem da cama. Como que uma pessoa numa cama se contamina? Quem levou? Então, assim, ó, os familiares, filhos, netos, precisam ter essa consciência. Eu sei que os vô estão estressados em casa, ninguém mais aguenta, os noninhos estão tudo depressivos, porque as vovós gostam de receber o filho no fim do dia para tomar um chá. Né? E tem filho que tinha esse hábito de sair do trabalho, primeira coisa que faz, vai lá dar um beijo na mãe, antes de ir para sua casa. Isso hoje é perigoso, porque ali o Covid está provado que é um contato pessoal, de um beijo na bochecha, às vezes uma coisinha do contato próximo já é suficiente, por mais que tu esteja assintomático. Sim. Vai visitar a vovó, mas mantenha a distância. Cuida com os produtos novamente que tu vai entregar para ela, porque tem muita gente que vai no mercado, faz a feirinha, tudo para levar para a vovó. Cuida, se limpa bem antes. Esse cuidado agora vai ser importante para nós. Então as festas de fim de ano são muito perigosas, porque elas vão trazer filhos do país inteiro, eles vão vir, vão se aglomerar, dentro de casa ninguém vai usar máscara, não adianta. Ninguém vai evitar abraço, ninguém vai evitar beijo. Não vai evitar, vai ter, e não adianta, eu vou evitar, aí vem o netinho correndo e pula no colo. Pronto, daí tu faz o quê? Atira ele longe? Não dá, né? Aí depois vem as crianças lá, e como é que tu controla 7, 8 crianças junto, correndo dentro de uma casa? Então, isso vai acontecer, não adianta dizer, não, nós vamos lá, nós vamos cuidar, não... Eu acho que o momento atual agora, esse fim de ano, eu estou bem preocupado, porque se a eleição gerou umas junções, e que já vinha acontecendo antes, né, Thiago? Não vamos ser hipócritas, né? Não precisamos. E seguiu acontecendo depois, né? O fim de ano, eu acho que somando é o momento mais familiar que existe. Sim. É incomparável. Temos que tomar muito, muito cuidado com esse fim de ano para nós não ter um janeiro desastroso. Porque aí as pessoas que estão em casa, que ficaram o ano inteiro em casa se protegendo, vão receber o vírus de presente lá na mesa da ceia de Natal. Não dá, né? Eu acho que é perigoso. E essa regra, doutor, então a gente tem que tentar evitar ao máximo esse tipo de contato. Infelizmente é final de ano, as pessoas gostam de
de fazer na nossa região as grandes mesas, as grandes ceias. Natal, né? Aqui na região é tudo, né? Então, Natal e Dia das Mães aqui é indiscutível, então, né? A orientação, doutor, é evitar? Infelizmente, até com uma certa tristeza, eu recomendaria fazer coisas bem núcleos, como a Aline colocou, familiares. Por exemplo, se você já convive naquele grupo, Sim. fica aquele grupo. Porque daí já tem a convivência diária. Sim. Eu acho que daí não... Mas se tu não fazer misturança, né? Porque daí se tu tem um núcleo contaminado, tu vai contaminar o outro, né? E aí depois de 15 dias nós vamos viver um momento horrível de novo. Não compensa. Lá em 15 de janeiro, o hospital lotado. Lotado de novo do efeito Natal. Até às vezes a gente conversa com o pessoal que analisa estatística, eles falam que demora um pouquinho mais, até 30 dias pode ser o reflexo. Sim. É muito tempo para tu colher frutos negativos de um momento, né? Então eu recomendaria tomar muito cuidado. Tem uma dica que eu falo, aquelas pessoas que já tiveram ou que se sentem imunizadas, então, de repente façam os anticorpos ali antes do Natal. Se tu tiver IgG positivo, teoricamente tu está imunizado. Sim. Então tu já tem uma proteção natural por aquele mesmo vírus que te gerou aquela IgG. Se for um outro vírus mutante, aí tu não está protegido. E aí, como é que tu sabe? Não tem como saber. É difícil, né? Eu acho que agora o momento ficou bem pior que estava antes, porque antes nós tinha controle da situação, agora nós não temos mais. Importante frisar. Doutor, nós estamos indo para o finalzinho, nós temos pouco mais de 3 minutos para fechar a nossa grade. Eu gostaria das suas considerações finais e que o senhor também colocasse aí a par da comunidade, né, a situação de quais são as orientações para esse final de ano. Acho que isso precisa ser muito bem frisado para quem nos acompanha e para quem não pôde acompanhar, daqui a pouquinho vai estar disponível a entrevista do doutor e a gente despacha pelo link do YouTube. O que eu posso resumir em poucas palavras é que a gente chegou no verão numa situação que a gente não queria. Eu acho que a gente foi bem o inverno todo aqui na cidade e essa situação não é só em Nova Prata, eu acho que ficou generalizada no país todo. Ontem o Ministério da Saúde divulgou uma nota com novamente praticamente 1.000 óbitos no país. Sendo que o máximo que a gente teve foi 1.300, 1.400 por dia, já estamos quase no pico novamente. E em pleno verão. Aquela curva que ia passar, não, ela fez passou. Assim e está subindo. Está subindo na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos novamente e no mundo todo. Então, não é um problema nosso aqui. Eu acho que compensa muito a gente refletir um pouquinho na real necessidade, no quanto esse fim de ano vai fazer diferença ao longo da tua vida. Talvez a gente abra mão de um momento de contato familiar, entre parentes, e possa ganhar depois mais 20, 30 contatos finais de ano. Daqui um pouco... A poupar um Réveillon pode ter... Daqui um pouco a gente dá uma segurada esse fim de ano, em fevereiro, março a gente vacina a população e fizemos um Natal em abril. Sim. Já que o carnaval criamos um feriadão de 5 dias ali e todo mundo depois aproveita, né? Eu acho que dá para a gente dar uma segurada, já sofremos bastante, o pessoal que organiza eventos já está esguelado, de saco cheio também e com dificuldades. A gente entende que tem uma pressão também em cima do governo para liberar as coisas, de tudo que é forma. Mas a gente tem que pensar agora entre as pessoas, individualmente, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que não precisa ter fiscalização nenhuma quando uma sociedade entende a causa e as pessoas mesmo se cuidem. Eu acho que agora é o bom senso e a gente tem que saber que a gente perdeu essa de novo, né? A gente não está mais com a doença sob controle e compensa muito a gente ficar agora aí uns 30 dias, 40 dias sobre um cuidado maior. As pessoas que querem se cuidar estão certas e as que defendem a questão que a doença é política, que é uma besteira, essas pessoas não têm mais razão em falar isso. Isso não existe, é uma doença que existe, está aí, está presente, voltou e a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Então, assim, quem quer se cuidar agora tem que parar de ter vergonha de se cuidar. Que ali em setembro, outubro, criou esse ambiente de que quem botava uma máscara estava fazendo fiasco. Sim. Isso aí terminou, está valendo novamente os cuidados. É isso que eu posso
passar para todo mundo, mas não deixar de frequentar as coisas e comprar. Eu acho que tudo é possível ser feito, com a consciência e com as devidas precauções. Doutor Guilherme, muito obrigado. A gente poderia conversar aí o resto da manhã, mas o nosso tempo é exíguo e nós vamos disponibilizar ainda hoje nas plataformas da Conecta Mais a entrevista do Dr. Guilherme, que é extremamente esclarecedora. E havendo necessidade, doutor, o senhor retorna à cadeira para trazer orientação a toda a nossa população. Doutor, muito obrigado. Bom dia de trabalho. O senhor já vai voltar para o batente já. E o Conecta News retorna amanhã às 8 horas da manhã. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quinta-feira.